7 passos, porque 7 é um número que indica a completude e a infinitude. É um número circular em que a gente pode compreender todos os aspectos da reflexão filosófica. Como se eu lhes desse uma rosa dos ventos, com as coordenadas norte, sul, leste, oeste. Um grande mapa no qual você vai se situar e se orientar. Naturalmente, não poderei esgotar todas as questões filosóficas, mas você, caso aceite esse convite de iniciar a reflexão filosófica, terá um panorama abrangente das escolas, dos autores e principalmente dos temas. Mas o que é a filosofia? Muitos usam essa palavra no cotidiano como ideologia, como uma reflexão às vezes abstrata, especulativa, que não dá em lugar nenhum, mas não é isso que se trata. A filosofia tem como definição etimológica básica amor à sabedoria. Algumas palavras têm na sua etimologia o seu significado originário e adequado. Por exemplo, se a gente fala democracia, obviamente democracia é uma palavra grega composta por poder e povo. Isso indica exatamente a natureza desse regime político. Se a gente fala religião, religião é uma palavra latina formada pelo prefixo re e a palavra ligare. Religião é a religação com a instância divina da realidade. A filosofia é, etimologicamente, amor à sabedoria. Filosofia. E o que significa isso? Quando na Grécia Antiga os sábios, os famosos sábios gregos, começaram a perceber um contexto de crise social, a sua verdade sapiencial, a sua resposta à vida começou a ser questionada, começou a ser colocada em xeque. E alguns intelectuais passaram a se dizer não sábios, mas amantes da sabedoria, porque têm dúvidas se sabem de fato e se tem uma certeza dogmática. Então a gente tem duas formas fundamentais. A resposta dogmática, certa, da verdade sobre algum assunto, e a dúvida, a questão, a reflexão. E obviamente que a filosofia está na dimensão da dúvida. E o primeiro grande filósofo, como vocês sabem, o fundador desta atividade é exatamente Sócrates. Embora talvez tenha sido Pitágoras, que veio um pouco antes dele, o primeiro a usar esse termo, amante da sabedoria. Então, esta definição é uma definição que corresponde à essência da filosofia, que é uma forma de amor. E pensem comigo, quem ama se demora na atividade que ama. Quem ama busca sempre aprofundar, sempre intensificar, sempre buscar mais aquilo que ama. Então, o filósofo é aquele que ama o conhecimento. Não o conhecimento em si mesmo, mas aquilo que ele leva, ama a atividade intelectual. Ou seja, gosta de pensar, gosta de refletir. E como é que a gente reflete e pensa? Falando, conversando, dialogando. Então todos nós somos filósofos em potencial. Todo mundo tem capacidade intelectual e gosta de tomar um café, de tomar uma cerveja, de jantar juntos e conversar sobre os dias. Só que carece de critérios intelectuais sólidos para sair do senso comum, para sair do que os jornais dizem, as redes sociais dizem, o que se aprendeu na escola. O filósofo, por sua vez, ele se volta não contra tudo isso, mas ele analisa sob uma perspectiva crítica tudo isso. Ele busca os critérios que levam as pessoas a agirem assim ou assado. Ele realmente questiona tudo o que está ao seu redor. O comportamento das pessoas no âmbito da ética, a atividade política dos governantes na política, as representações estéticas da beleza na poética ou estética, o tipo de conhecimento científico que se pratica nas instituições culturais e intelectuais, a religião que se pratica na sua sociedade. Enfim,
tudo o que se pode questionar. O filósofo nunca vai dizer essa não é a minha especialidade. A filosofia não é uma atividade especializada. Por isso o paradoxo de ela ter se tornado, na modernidade sobretudo, uma disciplina acadêmica especializada. E por isso o estranhamento que muitos têm de receber essa proposta na forma de uma disciplina escolar, chamada filosofia, que na verdade não é filosofia, mas é história das ideias. Porque filosofia não é simplesmente saber o que os outros pensaram, mas é pensar efetivamente. O que os outros pensaram nos ajuda a formular o nosso pensamento, não com um desejo romântico de autenticidade ou originalidade apartada de uma tradição. Porque nós sempre pensamos numa tradição, nós sempre pensamos num conjunto de termos e linguagem que nos foi herdada pelo passado. Mas os grandes filósofos são os modelos do pensamento que nós temos que desenvolver nós mesmos. Então tem uma grande diferença entre a filosofia do ponto de vista teórico e a filosofia do ponto de vista prático. Porque a filosofia é uma prática teórica, é uma prática intelectual, é uma prática contemplativa. E por isso, esses 7 passos são 7 trampolins para que você alce os seus próprios voos, para que você desenvolva a sua própria capacidade e a sua própria reflexão. Então vejam que na definição de filosofia clássica como amor à sabedoria, há 3 dimensões constitutivas. Em primeiro lugar, a dimensão intelectual, a dimensão de querer conhecer a verdade, porque ninguém se contenta com o erro. O Cazuza, esse cantor popular do Brasil da década de 80, dizia: mentiras sinceras me interessam. Né? É claro que é um sarcasmo, ninguém quer ser enganado, mentiras sinceras não. Se eu dissesse para você, olha, leia esse livro, mas é falso o que ele diz, você não ia querer ler. Ninguém quer a falsidade, ninguém quer o erro, ninguém quer uma mentira sincera, né? Ninguém quer ser enganado. É claro que isso é uma basófia, é claro que isso é uma brincadeira. Ninguém quer um amor falso. Né? Então a filosofia busca a verdade. Acontece que a verdade é uma sobrevivente entre centenas de erros. Existe uma forma de acertar e infinitas de errar. E essa é a atividade da ciência. E até o século XVII, a filosofia não se distinguia da ciência. A ciência dos números, a matemática, a ciência das formas na geometria, a ciência médica. Se eu dissesse para vocês, olha, tem uma vacina aqui do Covid, mas ela é falsa, tá? É um placebo, não cura. Você não ia querer essa vacina. Você quer uma vacina que realmente cure o Covid. E quem é que vai dizer qual é a vacina que cura? Os cientistas, que estão filosofando sobre o vírus. Por que eles estão filosofando sobre o vírus? Porque nós estamos num estágio de dúvida acerca desse vírus. Nós estamos no estágio filosófico desse vírus. Ou seja, o estágio em que nós não o conhecemos plenamente. Nós não estamos no estágio científico desse vírus como nós estamos em relação à tuberculose ou à gripe, em que a dúvida sobre esse vírus foi superada pela certeza. Ninguém tem dúvida sobre a gripe, porque a gente já sabe qual é o princípio causal orgânico deste vírus. Mas antes ele foi duvidoso, mas antes ele foi criticado, mas antes ele foi interrogado. Acontece que a ciência ela consegue dar respostas, mas tão logo ela dá algumas respostas, ela percebe que a realidade ainda é maior. A realidade ainda é mais desafiadora e ela volta à sua dimensão filosófica. Aqui na universidade, por exemplo, a gente tem 2 dimensões básicas: ensino e pesquisa. A universidade não só ensina e reproduz o conhecimento científico, mas ela também o produz na pesquisa acadêmica. Você não precisa ser um pesquisador acadêmico para praticar a filosofia. De repente, para escrever um livro, para compartilhar suas ideias. Então, essa é a dimensão intelectual da filosofia. A dimensão de buscar a verdade. Que verdade? Toda a verdade. Tudo o que se pode saber. Repito, a filosofia nunca vai dizer isso não me interessa. Não existe nada que não seja filosófico. Nada que não seja filosófico. Tudo é filosófico, se você for filósofo.
Se você olhar para o mundo com esta luz intelectual, querendo trazer o mundo para a mente à luz de palavras, ideias. Por isso que a filosofia está diretamente ligada com a nossa capacidade intelectual de descrever verbalmente o mundo, de falar sobre o mundo. Então, quando a gente começa a ler 10, 100, 1000 livros de filosofia, você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Não que o mundo mude, porque o mundo está aí, é igual ao mundo, mas a visão sobre o mundo está mais iluminada. E por isso nós vamos falar da imagem famosa da caverna de Platão. Porque alguns vivem num mundo cavernoso. As redes sociais e os celulares são grandes cavernas que também nos aprisionam num pequeno mundo de representação desta ou daquela realidade. A escola pode ser uma caverna, a televisão pode ser uma caverna, a biblioteca pode ser uma caverna, mas a filosofia tenta se libertar dessa ignorância. E vejam que essa dimensão intelectual de amar toda a realidade pressupõe uma dimensão moral, porque eu preciso me engajar nessa atividade. E se você está fazendo esse curso, você não quer passar numa prova e ter um diploma para alguma coisa. Este curso não é um curso profissionalizante, que vai lhe dar alguma habilidade economicamente remunerada e socialmente prestigiada. Vai lhe dar uma capacidade intelectual de entender mais o mundo, a partir desta forma específica de pensamento que é a filosofia, que desde Platão é considerada a rainha das ciências. Porque você tem várias ciências particulares, matemática, geometria, astronomia, você tem ciências humanas, o direito, a história, a literatura, as ciências naturais, você tem a medicina, você tem a biologia, e a química, a física, todas as ciências teóricas e práticas, as engenharias, a arquitetura, você tem todas essas ciências e a filosofia estaria como que numa abóbada, sustentando essas ciências num todo. Isso é a metafísica que nós vamos ver na penúltima aula. Então, por que a verdade precisa ser conquistada? A verdade não está dada. Não é como o oxigênio que você simplesmente inspira. A verdade na filosofia não é revelada. A verdade revelada depende de um outro ato, de uma outra forma de compreensão da verdade chamada fé, que compreende a religião e que pode ser estudada pela teologia. E a gente vai ver a aula de filosofia da religião, que é a nossa última aula. Então, a dimensão moral é a dimensão de amor pelo belo e pelo bom. E a dimensão da vida intelectual do filósofo. A filosofia está encarnada na vida de uma pessoa de carne e osso, como eu e você. Então, essa ideia do frade dominicano tomista, Sertilange, de vida intelectual, é muito oportuna para entender o que é a filosofia clássica, como amor à sabedoria. Porque os gregos diziam que havia dois tipos básicos de vida. A vida prática, a vida voltada para a subsistência, para a economia, para a política, para a educação dos filhos, a vida material, a vida do corpo, e a vida contemplativa, a vida intelectual, que para eles era a vida dos deuses. Porque os deuses não estão preocupados com o que vão comer. Os deuses não estão preocupados em governar e se vai faltar pão para amanhã. Os deuses estão preocupados, os deuses filosóficos, do ponto de vista filosófico, não aqueles deuses do Olimpo, que eram deuses muito humanizados e muito antropomórficos, que eram muito parecidos conosco, aliás. Mas os deuses da filosofia, nesse sentido, eles estão contemplando as formas perfeitas do cosmos. Eles têm uma atividade contemplativa e intelectiva. E essa era a bios theoretikos, a vida teorética, ou vida contemplativa. E eu vou já explicar o que é esta contemplação filosófica, falando da origem da filosofia pela admiração. Além da dimensão intelectual, de compreender a verdade do mundo, e moral, de se engajar nessa busca pela verdade, nesse caminho, por isso o curso são os passos, e são passos circulares,
porque daqui a 7 aulas vocês não terão chegado num lugar específico. Terá mudado, eu espero, a sua maneira de compreender o mundo. A sua maneira de compreender, pelo menos, a filosofia. E de quem sabe aceitar este convite e vivê-la. E praticá-la. E ser um filósofo, e essa palavra é bonita, amador. E ser um filósofo, um amante da sabedoria. Porque, vejam, você pode me chamar filósofo profissional, porque eu sou doutor em filosofia, um professor de filosofia na universidade, mas eu posso muito bem ser um sofista. Eu posso muito bem ser um palhaço. Eu posso muito bem ser um ator. Porque o fundador dessa atividade não era profissional, não tinha um emprego filosófico, não tinha um medalhão, não tinha um diploma. Então, a institucionalização da filosofia pode ser um risco para a sua natureza. Ela pode se confundir com as insígnias externas e com a instituição ao redor dela, e não com essa dimensão interior, intelectual e espiritual. Então, há uma dimensão também pedagógica na filosofia. A filosofia está ligada ao ensino, e a filosofia está ligada ao compartilhamento do bem da verdade. Se eu conheço a verdade, eu quero compartilhá-la com os meus amigos. Não há filosofia sem amizade. Não há filosofia sem diálogo. Foi isso que ensinou Sócrates. E por isso os meus alunos, os meus orientandos, os membros do meu grupo de pesquisa, a minha esposa, que é a minha interlocutora, filosofam comigo. Não quer dizer que eu lhes dê aula, simplesmente. Mas eu pergunto, eles me perguntam, e a gente tem uma relação dialética, uma conversa, que essa amizade vai gerando o diálogo. E eu tento partejar neles as ideias de que eles estão prenes, que eles estão grávidos dessas ideias. A mãe de Sócrates, como vocês sabem, Xantipa, era parteira. E o que faz uma parteira? Ela ajuda a mulher a dar luz ao filho. E Sócrates dizia, eu sou um parteiro, porque a filosofia é maiêutica. A maiêutica é exatamente partejar as ideias que você já tem na sua mente, mas que sozinho você não consegue extrair. Você não consegue parir essas ideias sozinho. Você precisa de alguém lhe perguntando. E ao responder, eu vou provocando, eu vou instigando, eu vou lhe fazendo pensar por você mesmo. Um exemplo bastante importante. A partir de Freud, a psicanálise moderna é uma terapia pela conversa. O que a gente faz num setting terapêutico, numa clínica psicológica? A gente conversa. E o terapeuta pergunta ao seu paciente, ao seu analisando, o que ele acha sobre isso, o que ele acha sobre aquilo, como ele interpreta a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu emprego, o seu chefe, o seu filho. E de vez em quando ele vai dizer, sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? E é exatamente isso o papel filosófico do terapeuta, que, como diz Jacques Lacan, é herdeiro de Sócrates. Porque era isso que Sócrates fazia. Interrogava as pessoas sobre o que elas estão fazendo. E se isso é bom ou mal, mas quem vai decidir é elas. Porque a filosofia pressupõe liberdade. Porque é uma forma de amor. E o amor é o ato mais livre de que o ser humano é capaz. Eu não posso colocar uma arma na sua cabeça e dizer, ame. Você pode fingir que está amando. Eu posso dizer, case. Eu posso dizer, me entregue o seu coração. Mas eu não posso lhe dizer, ame. Porque o amor vem de dentro. O amor vem do fundo do peito. Ninguém pode ser obrigado a amar. Eu posso lhe obrigar a fazer uma prova de filosofia, eu posso lhe obrigar a ler um livro de filosofia, eu posso lhe obrigar a fazer uma conferência de filosofia, mas eu não posso lhe obrigar a amar o conhecimento. Você pode fazer tudo isso detestando a filosofia, que é muitas vezes o que acontece na forma rebaixada, reducionista das filosofias ensinadas na escola. Então a gente vai dar bem, você tem que fazer essa disciplina aqui para passar de ano, depois eu tenho que fazer vestibular, o Enem, depois fazer faculdade para ganhar dinheiro, tá bom, vou fazer isso, estão mandando eu fazer, né? Mas isso não é amor à sabedoria. Tá todo mundo casa, tem que casar, o papai tá mandando eu casar, mamãe, então tá, vou casar. Bem, mas isso não tem nada a ver com amor, hein? Isso tem a ver com uma ciranda social, com teatro social.
Então, o amor é um ato livre que vem desse contato amistoso, desse contato de amor. E vejam como é interessante, quando a gente fala que alguém é um filósofo amador ou que um jogo é amistoso, parece que ele não é sério. Um jogo amistoso. Ninguém nem vai assistir esse jogo. Peraí, amistoso não, jogo entre amigos. Para mim, a filosofia mais séria é a que eu pratico entre amigos, independentemente das formas institucionais que muitas vezes a engessam, que muitas vezes a cristalizam e a petrificam. Então vejam, essa tripla dimensão da filosofia, intelectual, em primeiro lugar, mas também moral, porque engaja a minha vida, e pedagógica, porque eu ensino e aprendo com amigos a dialogar, pressupõe a formação de uma comunidade filosófica. A filosofia clássica não é uma atividade solitária. Eu passo 12 horas do meu dia sozinho lendo e estudando para preparar aulas, para conversar com a minha esposa, para conversar com Deus. Mas a amizade, o diálogo, é sempre o fundamento da filosofia, desde Sócrates. Professor, mas eu acho que René Descartes instaurou um método de filosofia moderna solitária. E ele está errado. Mas como assim você pode dizer que o René Descartes está errado? Sim, ele está errado porque quem está certo é Sócrates. Você vai ter que tomar certas decisões. Eu já tomei as minhas. Decisões sobre qual é o caso central da filosofia. Entre as várias formas de filosofia, há uma que é a mais perfeita, a mais completa. Há várias religiões. Você não pode seguir a todas as religiões, você não pode ser budista, cristão, judeu e muçulmano ao mesmo tempo. Ou Cristo está certo ou Maomé está certo. Ou Buda está certo ou Lao Tse está certo. Eles não podem estar certos ao mesmo tempo, a não ser que você queira se enganar. Então, a filosofia clássica, que é, e não sou eu que estou dizendo isso, o grande modelo da filosofia ocidental é esta vida intelectual. E aí, eu quero dizer uma coisa muito importante para você, preste atenção. A dimensão moral da filosofia significa que ela engaja a sua existência como um todo numa vida intelectual, que depende da prática e do cultivo de certas virtudes. A gente sempre associa a filosofia à virtude da inteligência, que é a capacidade intelectual de descrever o mundo pelas palavras, de trazer o mundo para a nossa mente. Mas isso não basta. É necessário que haja paciência. É necessário que haja diligência. Diligência vem exatamente do verbo latino diligere, amar. E eu digo isso porque a gente vive num contexto cultural apressado, em que as pessoas querem as respostas prontas para ontem. Querem aulas curtas, vídeos curtos, tweets e stories de 15 segundos. Infelizmente, a filosofia não se reduz a estas formas pequenas, imediatas e apressadas. É necessário que haja calma, que haja serenidade, que haja uma disposição docente, no sentido que haja uma docilidade de querer aprender. Aprender de quem? E aqui eu passo para a origem da filosofia. Aprender da própria realidade. Os grandes filósofos e os grandes professores, eles são maieutas, porque eles partejam em nós as ideias e eles nos ajudam a ver o mundo e compreender o mundo. Eles são pontes, eles são intermediários, eles são envelopes em que nos chegam a carta da realidade. Qual é a origem da filosofia? Vimos a definição da filosofia como amor à sabedoria. Passemos para o segundo ponto, origem da filosofia, como ela surgiu. Platão e Aristóteles são unânimes ao dizerem que a filosofia surgiu da admiração, do susto, do estupor, do maravilhamento do mundo. Por que existe um mundo? Como existe um mundo? Como o mundo funciona? Por que o céu é azul? Por que existe o mal no mundo? Por que as pessoas se odeiam? E ao mesmo tempo, por que as pessoas se amam? E por que eu durmo com a minha esposa e daqui a 9 meses nasce uma criatura nova, diferente, linda, rica, que me deixa sem palavras? Porque o homem é capaz de grandeza, de vileza,
Como é que a gente constrói um prédio como esse? Como é que a gente pinta a Capela Sistina? Como é que a gente constrói uma catedral gótica? Ou o Empire State Building? Como é que a gente faz um foguete chegar à Lua? Esse maravilhamento pelo mundo. Olha o corpo humano. Olha a mente humana. Olha o nosso sonho. A gente dorme e automaticamente projeta uma miríade infinita de imagens. De onde vêm os sonhos, hein? Vocês sabem que a grande obra de Freud é a interpretação dos sonhos. Na leitura psicanalítica de que o sonho é a retenção inconsciente daquilo que a gente é incapaz de expressar pela consciência, porque está interditado pelo superego. Essa é uma interpretação filosófica, porque para mim o Freud é um filósofo. O Freud pertence à história da filosofia, como um autor nietzschiano. Vocês vão entender, isto é, influenciado por Nietzsche. Então, a admiração, ela começa com uma admiração emocional. Um pôr do sol, uma criança. Eu tenho filhos pequenos e uma das coisas que eu mais gosto, bebê recém-nascido, você entra no elevador de um prédio, todo mundo se espanta com o bebê. A não ser uma pessoa muito fechada, muito fria, muito preocupada com... Abre um sorriso. Eu ando com meus filhos pequenos e eu vou arrancando sorriso. Isso não tem nada de romantismo, hein? Não tem nada de ingenuidade. É coisa de gente madura e séria, de perguntar, vem cá, o que é o sorriso, hein? O Henri Bergson, um filósofo francês do século XX, tem uma análise sobre o riso, uma análise do cômico. O que é a comédia? E o que é a tragédia? Por que a gente ri? Por que a gente chora? Qual é a nossa capacidade de rir, de gargalhar? E qual é a nossa capacidade de chorar e de se entristecer? Aliás, o que é a vida? O que é a morte? Isso é a filosofia. E essa admiração pelo mundo, pelo colorido do mundo, pela complexidade do mundo. Por que existe um tsunami? Por que existe um terremoto, um furacão, um raio, um trovão? Vejam, vocês já foram crianças e já tiveram contato mínimo com alguém pequeno. A minha filha está na fase filosófica. Por que está chovendo? Por que chove? E por que é um trovão? O que é um raio? Qual é a relação entre o trovão e o raio? Entre a luz e o som? Minha filha, é isso a filosofia. É claro que nós já temos as respostas dessas perguntas pela ciência, mas toda ciência nasce filosófica. Albert Einstein, cientista mais famoso do século XX, é cientista ou filósofo? Os dois. Porque depois que ele tem a resposta sobre a teoria geral e a teoria especial da relatividade, ele tem a ciência. Muito obrigado, senhor Albert Einstein. Mas antes dele ter a resposta, ele precisou fazer a pergunta. Será que Isaac Newton estava certo? Acho que não. Não. Como você ousa discordar de Isaac Newton? Eu acho que ele está errado. E eu vou provar. E eu vou demonstrar. Quando ele questiona Isaac Newton, ele é filósofo. Quando ele responde a Isaac Newton, ele é cientista. Mesma coisa, se o Freud pergunta, eu acho que a origem dos sonhos não é os deuses. Os antigos diziam que quando a gente dorme, a gente era assediado por deuses. E aí os deuses entram na nossa mente e ficam jogando como se fossem marionetes. É como se você fosse possuído, entre aspas, por espíritos de noite, porque uma coisa é certa, você não escolhe o seu sonho. Você não decide sobre o que você vai sonhar. Não, hoje eu vou sonhar sobre a minha avó. Não, eu sonhei sobre a minha avó, mas quem decide? Eu amo muito a minha avó, a pessoa mais importante para mim. Mas vem cá, eu queria que ela me visitasse no sonho toda noite. Mas isso não acontece pelo simples fato de que eu não tenho decisão sobre o meu sonho. Mas peraí, de onde vem o sonho? Então as perguntas geram a filosofia. A resposta gera a ciência. Acontece que, se você for cientificista e positivista, você acha que todas as respostas podem ser dadas pela ciência. E a filosofia vai lhe provar o contrário. A filosofia vai dizer que nem tudo consegue se responder pela ciência. Há um lugar para o mistério, que abre, obviamente, para a religião. E por isso a filosofia sempre foi cultivada por pessoas religiosas. É claro que pode haver pessoas religiosas dogmáticas,
que são aquelas, por exemplo, que aderem à revelação ou à escrita da revelação na Sagrada Escritura e param de perguntar e acham que tem todas as respostas. Por outro lado, há uma grande tradição intelectual da Igreja Católica, por exemplo, que vai especular sobre essas verdades e desenvolver uma verdadeira ciência, que é a teologia, e que tem uma base filosófica. Então, essa dimensão contemplativa, admirativa, de quem admira, seja um pôr do sol, uma criança, ou seja a relação entre o som e a luz, origina a filosofia. Uma senhora no elevador que sorri para uma criança e o Albert Einstein estão na mesma atividade filosófica. Estão na mesma relação. Só que o Albert Einstein é um pouquinho mais inteligente. Porque o Albert Einstein consegue chegar numa dimensão intelectual de um pensamento completamente abstrato. Na relação entre a velocidade e a luz, e toda a teoria geral da relatividade, depois a teoria especial da relatividade, que é muito complexa, e que 99% dos seres humanos não entendem. Nem entendem. Então veja, a nossa capacidade intelectual é menor do que aquilo que a realidade existe. Tem mais coisa lá fora. Eu gosto muito da famosa frase de Hamlet, do Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Por que a filosofia é vã? Tem um verso do Drummond, grande poeta brasileiro, que diz: a luta contra as palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. A gente luta contra as palavras para entender, mas não consegue. Mas a gente tenta. Se você gosta de lutar com as palavras, de pensar, de refletir, você tem vocação filosófica. Você tem ânimo filosófico, disposição filosófica, como um atleta. O atleta gosta de jogar. Bola no campo, rolando, tá em jogo. Vamos meter gol. E amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo. Ele gosta de jogar. E a filosofia é um jogo intelectual para conhecer a realidade. Então, a filosofia ela é a contemplação do mundo e o acolhimento agradecido pela maravilha do mundo. E ela é uma atividade desinteressada. Porque se você disser, por que está filosofando? Não é para ganhar dinheiro. Não é para passar numa prova. Não é para passar num concurso. Não é para esbanjar o seu conhecimento. Essas todas são formas prostituídas de filosofar. Por que prostituídas? Porque a filosofia é um amor. E se eu dissesse, olha, eu amo a minha esposa, mas para ter o sobrenome dela. Eu amo a minha esposa, mas para dar o golpe do baú e ficar com a herança dela. Eu amo a minha esposa, mas é para... Não. Então você não ama, pô. Você não sabe o que é o amor. Se você está estudando filosofia para se exibir, você não sabe o que é filosofia. Você não ama o conhecimento. E você nunca vai entender os filósofos. Porque os filósofos devotaram toda a sua vida para especular sobre o mundo. E o Kant, que é um grande filósofo, que eu vou apresentar para vocês depois, falava, ninguém ensina, é como surf, é como nadar fora da piscina. E por isso que eu tento explicar o que é a filosofia já filosofando, numa voltagem intelectual que você possa entender essa vibração intelectual, especulativa, que é circular e que é uma procura verbal pela verdade das coisas, que é uma dança da inteligência. E Kant falava, a filosofia, no substantivo, é o resultado, no fundo, de uma ação, ou seja, de um verbo, de filosofar. Eu disse ainda há pouco, a história das ideias é o resultado da filosofia de certos filósofos. Mas não é filosofia, é a história das ideias. A filosofia mesmo é a prática intelectual de se questionar e de se especular, de se questionar. Terceiro ponto, quais são os métodos da filosofia? A meu ver, existem dois grandes métodos da filosofia. O método analítico e o método hermenêutico. O método analítico é o método conceitual, abstrato, lógico, que tenta definir cientificamente as coisas.
independente dos seus contextos sociais, dos seus contextos históricos, independentemente da língua, se é o português, se é o inglês, independente da tradição, do passado e do futuro, abstraindo todas as relações humanas e sociais e as condições intelectuais para pensar a verdade de forma abstrata. O método hermenêutico, por sua vez, é um método histórico, contextual e dialético, que vai buscando entender o pensamento de cada autor, o pensamento, a origem do pensamento do autor e o legado deste autor para as próximas gerações, elencando escolas, períodos, verificando as transições e principalmente enfatizando a tradição. Este curso, Filosofia em 7 Passos, é um misto dos dois métodos, mas privilegia a forma analítica. Por quê? Não é um curso de história da filosofia, embora na próxima aula eu faça para vocês um panorama muito breve dessa história nos seus 4 grandes períodos. Então, história da filosofia é tentar elencar os autores numa linha do tempo. Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Plotino, Agostinho, Boécio, Tomás de Aquino, Occam, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Wittgenstein. Pronto, 2.500 anos dos principais filósofos. Ou alguns dos principais filósofos. Outra coisa é perguntar o que é a justiça, independentemente do filósofo, independentemente da época. Então, e isso vai ficar claro na próxima aula sobre um panorama de história da filosofia. Então, quais são as disciplinas filosóficas, quarto e último ponto da nossa aula, e quais são as nossas aulas, que vão cobri-las? Bem, há 2 grandes disciplinas filosóficas. A gente pode dividir a realidade em 2 grandes âmbitos. A dimensão prática e a dimensão teórica. A dimensão prática é aquela dimensão que, de algum modo, nós podemos transformar, que nós podemos mudar. Aquilo que, de algum modo, está ao nosso alcance como seres humanos. Em primeiríssimo lugar, a ética, que investiga a ação humana, que investiga o comportamento humano, que investiga os bens humanos, os valores humanos, a liberdade, a igualdade, a justiça, o prazer. Então, a ética. E eu vou explicar para vocês porque ela é a mais importante disciplina filosófica na aula 3. Ligada com a ética está a política, que é a organização social por meio de uma autoridade que distribui os direitos, os deveres, os bens, as oportunidades, que legisla, que regula a sociedade pelo direito, que pode ser o Estado. Então, a política, filosofia política, que estuda as ideologias políticas, que estuda as concepções de governo, que estuda as concepções morais que determinam a vida social, as relações de poder, os discursos retóricos, persuasivos para liderar as pessoas, as massas, para determinar as ações sociais. Então, é a ética pública, é a ética política, é a ética social. Em terceiro lugar, a estética. A estética lida com a beleza, com o fenômeno do belo, que desempenha um papel decisivo na nossa vida. Nós buscamos o belo, nós buscamos aquilo que apetece os nossos sentidos. Por isso, o sal, o açúcar, o amargo do café, o doce da banana. Então, nós queremos apetecer os nossos sentidos. A harmonia da música, a beleza das formas naturais, do colorido das árvores, do sol, e também a beleza da arte. Nós enfeitamos, nós nos produzimos, nós nos arrumamos, nós penteamos os nossos cabelos, escovamos os nossos dentes, exatamente porque de algum modo buscamos a harmonia, a beleza, a perfeição, do ponto de vista sensível. Então há toda uma filosofia da arte que estuda tudo isso. Do ponto de vista teórico, existe pelo menos
duas especulações filosóficas: a metafísica e a religião. A filosofia da religião, que investiga a existência ou não de Deus, a possibilidade de ele se revelar, a natureza ou a essência de Deus, ou dos deuses, se eles são transcendentes, ou se ele é transcendente, ou se ele é imanente, se ele é um ou vários, ou se são vários, monoteísmo ou politeísmo, e toda a especulação sobre a religião que está diretamente ligada com a metafísica. Porque a metafísica é exatamente o estudo do ser e do conhecer. O estudo do ser como totalidade do que existe, do ponto de vista substancial. E do conhecer para analisar o modo como nós podemos conhecer o mundo. O conhecimento sensível, o conhecimento inteligível, o conhecimento das causas segundas, das causas primeiras, até chegar ao conhecimento do próprio Deus. Então, com isso, meus caros amigos, nós temos a exposição das nossas próximas 6 aulas. História da filosofia, na próxima aula, ética, política, estética, metafísica e religião. Eu conto com a sua companhia nas próximas 6 aulas e muito obrigado.